Em todas as eleições presidenciais, a gente vê o primeiro e segundo ano o governo apertando e soltando o terceiro e quarto. Esse, que é impressionante, ele já soltou no primeiro ano. Se eu fosse o Lula, eu iria para esse caminho. O problema é que eu não sou o Lula. Nós temos que pensar um negócio. Os juros ex-ante nossos já está acima de 7. Na hora que você olha a projeção de inflação e tal, porra, e a economia não desacelera. A gente está fazendo um piquenique no vulcão, é isso. Eu acho que Trump é louco, mas não é burro. Eu diria que as brincadeiras que tinha no mercado, se fosse hoje, 60% dos caras estavam presos. Show me the money. Henrique Stetter. Fala, cola comigo. Que é isso, hein, meu querido? Você essa gostou da roupinha estileira? É, meu amigo. Essa aí você escolheu ou escolheram por você? Que o Pedrão tá escolhendo várias pra gente. Cara, eu acho que fui eu que escolhi. Você acha que foi você? É, eu acho Mandou que bem. Você tá com uma cara bateu uma luz à noite. Você que tá acompanhando Stock Pickers no YouTube, comenta aí se você achou que o Stetter tá parecendo gestor de fundo de tecnologia aqui, presidente de startup de tecnologia. Eu acho engraçado que cada semana a gente tá com uma skin diferente, né? Tem que mudar pra confundir as pessoas, entendeu? É isso aí. Muito bem. Bom, hoje o Stock Pickers vai fazer um episódio com duas pessoas que têm muita bagagem e que ambos foram dois dos principais tesoureiros do país durante um período ali até em conjunto. Então a gente vai falar dessas histórias do passado no final do episódio, então você que ama, que eu sei, fica até o final, e fazer também os paralelos com o que a gente tem no mercado hoje, mas a gente vai falar também de cenário macro, começando em Brasil, vamos passar para fora e vamos falar de posições também com essas duas feras que estão aqui com a gente hoje, Alfredo Menezes da Armor e o Fábio Okumura da Gal. Sejam muito bem-vindos aqui ao Stock Picker. Só pra galera decorar a voz de vocês em casa, porque tem o podcast também, né? Sim. Né? Importante. Dá um alô aí pra galera pra começar. Alfredo. Oba, obrigado pela oportunidade de estar aqui, bater um papo aí sobre o mercado e um pouco da história quando era um mercado de dinossauros. Era eu e o Okumura. É isso, sobreviventes. É histórico. Muito bom. Dá um oi pra galera, Okumura, pra decorar sua voz. Bom, primeiro queria agradecer o convite de vocês ali, quando vocês me chamaram, mandaram a mensagem aí, rapidamente me explicaram o contexto, que o Alfredo estava aqui. Eu, sinceramente, eu tento, assim, na medida possível, eu tento evitar esse tipo de situação, mas quando vocês falaram que veio com o Alfredo, eu falei, pô, acho que vai ser divertido esse negócio, vamos lá. Esperamos. Não, mas aqui você fica tranquilo, você tá em casa. Vai vir muitas vezes ainda. Bom, vamos começar com o recadinho do patrocinador? É isso, se a gente tá bem vestido hoje... Perfeito. Presentei aí... É responsabilidade de alguém, Presentei né? meu querido Mark Zuckerberg. Presentei aí a galera. Opa, obrigado. Opa, Fábio. Obrigado, hein? Isso aí, Mas Shop vai ser bom Together. que eu levo, mostro, provo pra esposa que eu tava aqui. Aí, ela vai falar, pô, chegou perfeito. tarde. Agora você já tem até o que Tem um falar. namorar agora. Na última vez que o Alfredão... Não, na última não. Mas na penúltima vez que o Alfredão veio, você deve ter chegado em casa parecendo que tinha ido pra balada, né? Pela quantidade de álcool que a gente consumiu no episódio. Nossa, foi um dos episódios mais memoráveis. Com certeza. Que a Todo gente mundo não se lembra. recorda, mas ainda bem que tá gravado. Mas é isso, Shop Together, mais um programa com a gente, que é um hub de mais de 450 marcas premium para você selecionar aí a melhor peça de roupa para você. A gente vem em todos, não sei se a galera percebeu, mas a gente sempre tá usando as roupas de lá, então tem as principais marcas, tanto para presentear alguém quanto para você. Lembrando também que tem cupom de desconto Stock Pickers, é isso? Stock Pickers 15, muito bem, para 15% de molezinha aí para você levar o presente e entrega em São Paulo no mesmo dia, dependendo do horário que você pedir. Nas outras regiões de São Paulo, super rápido. E o presente dos nossos convidados é da True Essential. True Essential. Que é a marca de básicos, linha premium, do próprio Shop Together. Então, tá aí para vocês mais um episódio juntos. Valeu, Shop Together. Grande prazer. Se cada semana a gente tá de um jeito... É isso, graças a eles que Shop fazem Together. todos os modelitos. E ao Nando, que faz o gerenciamento de 355 caixas. Né? Porque é o único podcast que tem estoque, somos nós. No nome e na física. Tá certo, estamos ótimos nas piadinhas. Começamos bem. Bom, vamos começar na pautinha? Bora pra cima. Ótimo. Você disse que queria começar de Brasil, né? Eu queria começar pelo assunto que mais tem tirado o meu sono. E às vezes eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste. Sim. Eu até postei no Twitter isso. Como investidor... Eu chamei meus seguidores de ingratos.
Que isso? Por quê? Chamei de ingratos. Eles ficam reclamando todo dia, putz, olha aí o mercado como tá, IPCA mais 6,5. A gente até colocou aqui, ilustrou para quem tá no podcast e não tá vendo a nossa sala hoje, tem vários quadrinhos desenhando meio que o cenário que parece que o mundo tá indo, né? Então temos IPCA mais 7, petróleo a $70, tem o Trump que o mercado tá entendendo que vai ganhar essas eleições, temos dólar a 6, então eu chamei os meus seguidores de ingratos por isso, porque, pô, quanto tempo o pessoal, né, não ficou falando como era bom aqueles momentos do passado em que a gente conseguia pegar taxas gordas, e a taxa está ficando cada vez mais elevada. Por outro lado, isso é um sinal de risco, né? Então, eu queria começar trazendo essa discussão aqui para a nossa sala, Cola. Alfredão, como você está analisando esse momento atual no Brasil? Você fica mais empolgado quando essas taxas vão ficando gordinhas do jeito que estão, ou você fica preocupado de certa maneira porque é um sinal de que o fiscal está de fato muito frouxo? Eu acho que eu tenho primeiro duas preocupações. A primeira é fiscal, que eu vou falar em seguida, mas quando eu vejo o risco que o mercado tem carregando NTN-B e pré, é muito alto. Pra vocês terem uma ideia, hoje o DIV-1 da B está em 1 bilhão de reais. Ou seja, se abrir 1%, o mercado vai perder 100 bi. Quer dizer, é um volume muito expressivo. E se você for ver qual é a taxa de estoque das Bs, deve ser algo próximo de 5, né? Então, o mercado está carregando um prejuízo na marcação a mercado significativo, né? E por que isso está acontecendo? Primeiro, que pelo próprio déficit, o Tesouro tem que se financiar, né, e tem vendido papel constantemente, não tem parado, apesar de estar vendendo um pouco mais de LFT, piorando o perfil da dívida. Mas, sem dúvida, o drive principal, eu acho que é o fiscal, né? A gente está vendo algumas arrecadações que são pontuais. Tributação de fundo exclusivo. Se tributou, em vez de 15, que era o futuro, para 8 no presente. Só que não vai ter mais essa receita recorrente, porque a maioria fechou o fundo exclusivo. Offshore é muito parecido, né? Você antecipou, alguns até tinha 27,5, pagou 8, né? E você não vai ter mais essa receita recorrente. E as nossas despesas são recorrentes, né? Então, e os sinais que o Haddad tem dado para o fiscal tem sido bom, mas o que o presidente e a turminha ali da Glaze, o Lindinho e tal, são ruins, né? Então a gente fica sempre na dúvida do arcabouço fiscal. Mas aí eu vou passar a bola para o Kumura, que aí ele me ajuda nisso para dar o ponto de vista dele. Não, eu queria pegar esse gancho aí do Alfredo, que acho que é isso mesmo, né? O fiscal, sem dúvida, é inegável, que é muito preocupante. A NTN-B aí, quase a 7 aí, realmente é preocupante. O que mais me deixa, assim, frustrado aqui é que, assim, você olha o mundo lá fora ali, não vou me estender lá, mas, pô, você está tendo o Fed ali começando a cortar juros ali, a gente na contramão. E, assim, o Alfredo citou o presidente. Para mim, aqui, a situação é meio que binária olhando lá para 2026. Né? Porque eu acho que, assim, eu não consigo nem entender a estratégia eleitoral por conta das falas do Lula, né? Então isso que me deixa mais frustrado. Então, pô, se a gente voltar lá ano passado, você teve a questão lá sobre a autonomia do Banco Central, sobre meta de inflação, sei lá, é tudo bobagem, que nem ele quis levar isso para frente, né? Esse ano aí você está vendo aí, sei lá, essa história do Vale Gás, o negócio lá da isenção de imposto de renda ali e tal para os assalariados, não é nem a hora de começar a discutir isso, mesmo que ele queira fazer isso no ano que vem, né? Então, eu olho para as eleições municipais que a gente teve agora, eu falo, isso era parte de alguma estratégia? Se era, não funcionou para nada, porque eles tomaram uma surra, eles foram amassados na eleição. Então, assim, ao mesmo tempo, eu tenho alguma esperança de que eu olho ali a equipe econômica, sei lá, o Haddad tem dito que está esperando o Lula voltar ali para tentar argumentar sobre o corte de gastos ali. Eu acho que a equipe econômica tá imbuída disso. Só que o grande medo do mercado é 2026, né? Então, porque aí vai ser ano eleitoral, e aí, na hora que o Lula, por exemplo, assim, fala de Venezuela, mas fala de Venezuela de um jeito amigável, entendeu?
Aí o mercado fala, pô, será que no último ano ele vai apelar e vai fazer o que a Venezuela fez, entendeu? Então, assim, tem uma história de que os locais são muito mais... Isso vale para todo emergente, isso é verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é o motivo principal para mim são as falas do presidente. Então, assim, só para não me estender muito aqui, minha esperança é que com esse upgrade da Moody's, que para mim foi uma surpresa, acho que foi para a maioria do mercado, resta um fio de esperança de que a equipe econômica vai tentar convencer o Lula que podia pegar esse gancho e de repente tentar um grau de investimento ali para tentar seu mote na eleição, né? Então, mas enfim, o que eu queria dizer é que realmente há motivos para o mercado ficar preocupado, sim, mas também eu vejo uma situação binária ali, dependendo de como o presidente vai se portar daqui para frente. E me fala uma coisa, manda bala. Não, eu queria aproveitar. Eu chego a uma seguinte conclusão. Se você perder dinheiro em NTNB próximo de 7, 6,70, carregando até o final, é melhor você não estar no Brasil. Porque é um patamar de juros reais que o Brasil não é solvente, a não ser que faça um primário acima de 2%. Né? Então, isso o país crescendo. E não parece né? muito caso também, né? Então, o que me parece também é que o Tesouro, pela necessidade de financiamento, teria que piorar o perfil da dívida para aliviar. Eu até acho que você vai ganhar dinheiro na NTNB, tá? Carregando, mas não a fechamento de mercado. E aproveitando, em todas as eleições presidenciais, a gente vê o primeiro e segundo ano o governo apertando e soltando o terceiro e quarto. Esse, foi impressionante, ele já soltou no primeiro ano. Né? Então, como fica 2026? Mas desculpa. Só com a PEC da transição. Exatamente. Eu ia querer pegar um pouco desse gancho que vocês acabaram comentando a respeito, né? Pô, assim, parece ser um cenário em que dificilmente você vai perder dinheiro se você segurar, a não ser que, de fato, a vaca, né, vá pro brejo. Que não vai. E, assim, quando vocês olham para o passado, vocês viram alguns outros momentos similares a esse, que a taxa começou a abrir. Se você pudesse olhar para o passado e replicar no momento atual, o que você faria, Alfredão? Vamos lá. O Luiz Fernando Figueiredo fala um negócio que eu concordo pacas com ele. O Brasil brinca no precipício. Quando você está ameaçando cair, faz o ajuste. O que importa para um presidente? A popularidade. O que influencia a popularidade? Um dos itens principais é a inflação. Então, o governo só toma atitude, ou seja ele o executivo legislativo, quando você vê o dólar andando muito forte. E não é os juros que preocupam o governo, né? A preocupação é o dólar, né? Então... Não é a bolsa. Não é a bolsa, é o dólar. Porque o dólar vai afetar os produtos importados, trigo, vai afetar a inflação corrente. Então... E é onde também a pessoa vê se tem a chance de voltar para a Disney, como antigamente. E se sentiu mais pobre mesmo. Você ficou mais pobre em moeda forte. Então, o que eu acho o seguinte... Quando as coisas vão deteriorando, né, e bater no dólar, eles vão começar a se mexer. E não é só o executivo, não. Acho que o próprio legislativo fala, nós estamos indo com uma situação ruim. Só que antes, acho que tem que piorar para eles mudarem o discurso. Se ficar uma inflação de 4,5%, 5%, não vão se mexer, eu acho. Então, se você tiver um estresse, aí sim vão se mexer. E eu acho que pode ter esse estresse. Né? Eu estou com um viés que a gente tem grande chance para esse governo se mexer, precisa de um estresse, especialmente no câmbio. O que você enxerga principalmente nessa frente, esses estresses potenciais? Eu acho que a gente tem um estresse. Vocês devem se lembrar o que aconteceu com a Dilma na parte de juros e com os bonds lá fora, né? Acho que a parte externa, nós estamos bem tranquilos, porque o nosso passivo externo líquido quase não existe, acho que é bem tranquilo, as empresas estão endividadas. A minha preocupação maior, realmente, é com o risco que o mercado está sofrendo e você ter uma B saindo na mão. Imagina que uma B vai para 8, você vai ter aí... Claro, não tem fundamento para ter 8. Se o fiscal continuar deteriorando, o risco tem, né? Então, o meu medo, acho que a ponta mais frágil hoje é juros pré-fixado e depois a própria B. E acho um bom ativo a B, volto a falar. Só não sei se se você não pode ter um estresse. Eu queria quebrar isso um pouco, até para a gente passar por todos esses ativos que vocês citaram.
O meu ponto é o seguinte, assim, pegando um gancho um pouco no questionamento do Stetter. Quando a gente olha a foto do Brasil em termos de mercado, o local não tem, né? Os investidores locais não estão comprando os ativos locais de maneira geral. Sei lá, 70% do risco dos fundos multimercados, hedge funds brasileiros, está fora do Brasil hoje, em média, e tem pouquinha coisa aqui no Brasil, né? Bolsa praticamente ninguém tem. Quando a gente olhou o principal posicionamento de vários fundos, a maior parte deles, na verdade, está na ponta contrária, você está apostando contra os ativos locais, né? Os fundos dedicados a ações só tomaram resgates. Então, os multimercados também. Os multimercados também diminuíram bastante. O estrangeiro não veio para o Brasil, nem na dívida. Pouquíssimo dinheiro que veio para cá, aliás, bolsa com saída líquida no ano em bilhões de dólares. Então, assim, a impressão que fica é que ninguém tem. Né? A impressão que fica. E muita gente falando que esses preços que a gente vê na tela hoje, eles estão precificando de uma certa forma um período mais caótico de Brasil, que pode ser que se concretize, porque o mercado antecipa, pode ser que esteja errado. Você até comentou, né, Alfredo, que para fechamento de curva talvez a B não seja um bom ativo, mas para carrego seria. Então vocês não veem a oportunidade, dado que o técnico também parece estar favorável para quem quer ficar comprado? Como é que é essa leitura de vocês para ativos locais em cima desse cenário? Bem, eu vou falar rapidinho para deixar a bola para o Kumura. O técnico da B, eu discordo, está muito ruim se você for olhar. Tá. Né? Os fundos de previdência e pensão, são os maiores compradores de B, já estão alocados, na hora que bateu o atorial deles, já alocaram até aqui. Sim. Né? Seguradoras também já estão até Sim. aqui. Né? Quem talvez esteja menos alavancado são os fundos multimercados, que hoje não é um grande passivo para financiar a dívida pública, como os fundos de renda fixa. Então, nesse ponto, eu acho que os mercados estão sim alavancados. Tá. E os juros pré, o mercado também está alavancado. A gente não consegue ver se está centralizado num setor ou no outro. Mas se você tem o Tesouro vendendo pré, os bancos aumentando crédito, investidor final no Brasil não aplica em pré. Eu me lembro, quando eu era um tesoureiro, um grande banco, meu passivo em pré era em torno de 3%. Né? 6% era em NTNB. NTNB era indexado. Né? E o resto é tudo indexado ao CDI. Né? Hoje, quem aplica pré é o arbitrador, que olha aquela curva e fala, aquilo lá vai dar mais de 100% de CDI, então eu vou aplicar. Quando o fiscal deteriora, esse cara tem mais prêmio. Né? Porque os bancos não podem ficar exposto todo pré e aguentando os títulos do Tesouro. Mas aí o Okumura também teve bastante experiência nisso, acho que ele pode contribuir mais. Concordo com o Alfredo. Acho que essa descrição que você fez agora bate bem com a posição dos multimercados. Sim. Né? Mas os investidores institucionais, isso está na mão de alguém. Sim, claro. Esses divis estão na mão principalmente dos institucionais. Agora, para a parte de bolsa, teve muito resgate, mas assim, eu vejo os fundos de bolsa ainda acreditando muito na bolsa no Brasil. Sim. E eu não discordo deles, a gente está leve em bolsa porque a gente também tem um outro mandato, também tem uma outra expectativa dos investidores ali, mas é o que eu estava mencionando ali, o negócio é meio binário lá na frente. A gente não mencionou, sei lá, esses estímulos da China que começaram agora. E nossa avaliação é de que eles vêm mais forte. Teve um primeiro movimento aí algum tempo atrás, onde o CSI ali de China deu uma cacetada, então acho que o governo chinês meio que se assustou, meio que tirou o pé, baixou a expectativa, mas eu acho que eles vêm de verdade ali. De novo. Então por isso que eu estava falando que fico meio frustrado com essa questão do presidente, que ele está perdendo uma tremenda de uma oportunidade, entendeu? Pensa se ele alivia um pouco o discurso, entendeu? Assim, porque ele está batendo em coisas que não servem nem para ele agora, né? E alivia um pouco o discurso ali, sei lá, tem o estímulo de China, o mundo ali está num período de normalização, exceto o Japão, as grandes economias estão baixando os juros, então era tudo muito favorável para o Brasil. Então, assim, eu concordo com o Alfredo, assim, a parte de renda fixa, assim, do ponto de vista técnico, é o mais perigoso, porque está lá, está muito apetitoso mesmo, mas se o negócio descambar para o negócio, começa uns stops ali, não tem porta de saída. Mas a bolsa eu acho que está bem mais leve. Então, assim, a gente não está posicionado, mas a gente está
olhando muito, até porque eu acho que é binário ali. Se ele mudar um pouquinho o discurso ali, eu acho que pode dar um gás para a Bolsa sim, mas por enquanto está difícil. Queria puxar essa parte, Okumura, porque você descreveu um cenário binário, né, pela frente. E é bem interessante para a gente conseguir vislumbrar aqui do nosso lado, pelo menos, uma possibilidade de melhora, porque até então, de fato, a gente está ouvindo muitos discursos pessimistas de pessoas importantes, né? A gente recebeu o Landau, um baita de um gestor, Meirelles também super preocupado. Pessimista, mas comprado. Meirelles também está com o pé atrás. Assim, o que você acha que precisaria acontecer daqui até 2026, pensando que é um cenário de eleição em que normalmente a torneira começa a ficar ainda mais aberta, o fiscal começa a ficar ainda mais frouxo? O que você acredita que poderia vir a acontecer e se esse cenário é de fato factível? Você enxerga o governo entrando numa toada dessa ou apenas ocorreria se de fato a gente tivesse um estresse anterior? Olha, pensando racionalmente, se eu fosse o Lula, eu iria para esse caminho. O problema é que eu não sou o Lula, né? Então, eu acho que esse mote do... ele foi presidente 8 anos aqui, ele viu como foi bom para o governo dele ali, os mercados... Ele pegou, eu acho que deu uma sorte danada ali com o vento a favor das commodities, mas acho que ele percebeu isso, né? Então, claramente ele saiu muito magoado ali, voltou para o governo muito magoado, então, mas eu acho que dá tempo dele virar essa cabeça aí um pouco ainda. E outra, não estou, assim, além do Lula, assim, eu fico pensando na árvore de probabilidades lá, olhando para 26. Que 26 vai aumentar o gasto, isso é inegável. Qualquer país que tem eleição, qualquer presidente de qualquer ideologia faz esse negócio ali e tal. Mas para 20, só que tem que chegar até 26, tome 24 ainda, de 24 para 25, se ele mudar um pouco o discurso, pensar nessa possibilidade de upgrade, pelo menos da Moody's, eu acho que as outras duas agências não vão seguir, mas talvez ir para esse caminho ali, o mercado eu acho que tem muito a melhorar. E fora isso, tem que pensar nas probabilidades ali. Sei lá, essa eleição municipal para mim acho que foi muito positiva ali para o pessoal mais moderado, mesmo de direita ali. Então, sei lá, se você pensar numa possibilidade de Tarcísio lá em 2026, é porrada. Então não dá para a gente ficar nesse pessimismo estrutural e de repente o negócio caminha para esse lado ali, pode dar uma porrada também, né? Mas você acha que assim, o Alfredão falou que um IPCA mais 7 é insustentável para a dívida do governo, né? Que lá na frente a bomba estoura. Em que momento, assim, vocês já viram muita coisa nesse mercado acontecer, em que momento do estágio, assim, a gente está nesse 2024, outubro, em que momento nós estamos com esse IPCA mais 6,7 agora, quase 7%? Quão próximo a gente está de uma bomba, uma explosão, algo mais drástico de fato ocorrer nos mercados? Acho que o Alfredo definiu bem, a gente está fazendo um piquenique no vulcão, é isso. Eu acho que dá tempo dá tempo de você tirar as coisas do lado do vulcão, mas a gente tá fazendo piquenique do lado do vulcão, pô. A gente tem um cenário, assim, super preocupante, mas você descreveu que pelo menos no front da Bolsa pode ter algum tipo de oportunidade. Mas esse cenário também de um estresse no mercado de juros não poderia exacerbar ainda mais as preocupações em relação ao mercado de equities? Como que você enxerga? Não, sem dúvida. Por isso que assim, a gente está com viés mais neutro ali para a Bolsa no Brasil, mas o que eu estou tentando argumentar aqui é que tem que ficar com o dedo no gatilho, porque eu acho que o cenário é binário. Se o Lula começar a apontar, ele não fazer uma correção de rota, aí esquece, entendeu? Aí o medo do mercado é justificável, de que 2026 a gente vai para uma estratégia de Venezuela, onde o incumbente vai fazer de tudo para ser reeleito através de gastos. Aí é um problema sério. Com menos espaço no fiscal, né? A situação já é mais difícil. Olha o quadro que pode acontecer. Quanto pior for o governo do PT em 2025, início de 2026, mais chance do país dar uma porrada, de entrar um Tarcísio, alguém mais conservador na parte de gastos, né? Ou seja, hoje estamos discutindo, se ficar no banho mar-dia, diminui a chance de você ter um cara mais conservador do lado fiscal, né? Então,
às vezes, não sei se seria ruim para o Brasil, você dá uma bela piorada mesmo, para você ter chance de mudar, né, parte do Congresso, parte do Executivo. Né? Agora, eu queria entrar no ponto... Eu concordo com você, mas esquece essa NTNB aí. Vai piorar vai embora. Isso aí não tem stop, é isso. E eu acho que eles só mudam realmente a filosofia. O Lula só muda na hora de bater no câmbio, gente. Não vai ser antes. Se a B bater 7, não vai estar muito aí. E nós temos que pensar um negócio. Os juros ex-antes nossos já está acima de 7. Na hora que você olha para a processão de inflação e tal, e a economia não desacelera. Né? Então, aqueles juros reais de equilíbrio que a gente falava 3,5%, 4%, depois mudou para 4,5%, com esse gasto fiscal, está muito mais alto. Né? E isso me preocupa um pouco. Né? A meta de inflação a 3% vai fazer o Brasil sangrar muito em juros reais. Né? Então, às vezes, eu sei que tem um dilema, mas talvez você ou trabalhar acima do centro da meta, seja um ponto mais razoável, para você não aumentar tanto o custo da dívida. Acho que é um ponto que precisa ser bem pensado sobre a nossa meta de inflação. Ô Fredão, e você falou algumas vezes aqui que, enfim, para o governo se mexer seria necessário bater no câmbio. Sim, eu acho. Por que, dado esse estresse no mercado de juros, a gente não viu ainda um movimento tão exacerbado no mercado de câmbio? Eu acho que, primeiro, a gente tem um movimento interessante de credit trading, né? A diferença de juros interno e externo. É enorme, que tem aumentado pacas. Então, você comprar dólar hoje, tem que contar que daqui 12 meses ele vai estar, sei lá, vou fazer conta de cabeça, mas tipo 6,40, 6,30 para empatar, talvez. Um pouco menos, 6,20. O dólar mais o CDI, né? Na hora que você vai financiar. Então, o carreiro é muito caro, ou seja, custa muito caro você apostar short em real, pela diferença de juros que você tem. Então, acho que isso conserva. E a outra coisa é que a nossa balança comercial ainda é muito boa. E tem uma coisa diferente de 20 anos atrás. Nosso passivo externo é muito baixo. Então, a verdade é que acho que o CDS deixou de ser um ponto de referência de risco. Se for ver a correlação do CDS com o câmbio, caiu muito, porque o passivo externo é baixo, então perdeu muito a função, né? Então, acho que o câmbio são esses fatores. Primeiro, nossa balança comercial é forte, apesar de estar deteriorando os termos de troca, né? Você pega a soja, que é 3 vezes o minério de ferro hoje, quando eu olho o preço médio do ano passado na ponta, caiu 20%. Então, tem piorado um pouco. Mas eu acho que tem esses 2 fatores, balança comercial boa e o carreiro custa caro. E o que precisaria acontecer, assim, para explodir? Para explodir, porque é isso. Balança comercial a gente não consegue vislumbrar que vai piorar muito daqui para frente, né? A gente vê cada vez, você falou soja agora, água descendo pra caramba, etc. Que precisaria de fato acontecer para bater nesse dólar de vez? Bom, vamos só pensar o seguinte. Qual é a solução do nosso fiscal para o governo se ele não fizer nada? Só tem uma solução. Inflação mais alta. Só isso. E se o BC quiser usar os juros reais para combater essa inflação mais alta, não vai funcionar. Né? Tem um lado tentando... O fiscal põe gasolina e ele vem jurar um pouquinho de água. Não vai resolver, vai ferrar tudo. Eu ia falar um palavrão, ainda bem não precisa cortar. Mas imagine você pegar um banco central mais dovish. Aí dá merda no câmbio. Se você diminuir muito o diferencial de câmbio, de taxa de juros. Hoje eu vi a Gleisi falando, não sei se vocês viram, falando, o Galípolo parece na reunião da XP. A XP eu não estou falando em concorrente, então pode deixar. Sim. Né? Teria dito que, só queria fazer a Américo Faria Lima, que depois ele vai derrubar os juros lá na frente, ou deixa eu entender que vai ser muito mais dovish. Se você for dovish no momento desse, desculpa, o câmbio vai andar e vai andar bem. É o que mais vai andar. Né? Então, tchau a zebra que eu vejo de curto prazo é isso. Um BC tentar, derrubar os juros, ou não subir os juros o que for necessário. Porque, querendo ou não, o câmbio também é inflação, né? E você acredita nessa tese, você que foi tesoureiro, etc., você acredita nessa tese de que existe a possibilidade do Galípolo, que é o nome
né, do sujeito nesse momento. Eu não vou Jogar falar em um nome jogo de desse? pessoas, mas eu já vi, sem Banco Central, absurdos que, tipo, subiu o Selic, dobrou o Selic num dia, para o dia seguinte voltar, você deve se lembrar disso lá atrás. Eu já vi, Você em não descarta essa governos possibilidade? recentes, eu também já vi alguns absurdos, né? Especialmente swap cambial, a gente já viu muito absurdo. Então, eu não duvido de nada, cara. Não conheço o Galípolo, não tenho por que emitir uma opinião dele. Agora, uma verdade é, o Banco Central, a sua governança é muito melhor do que foi um tempo atrás. Não é mais o Banco Central. Então, acho que mesmo se um presidente do Banco Central quiser fazer merda, ele não consegue. Porque eu acho que tem uma governança. Então, eu acho que é muito mais difícil. Perfeito. Só para complementar o Alfredo, começou a pergunta por que o dólar até que está bem comportado nesse sentido, né? É pelos motivos que o Alfredo mencionou e pelo fato também das empresas já não terem mais dívida em dólar, né? Então, quando o juro veio para 2% ali, teve aquele movimento enorme, até foi o contrário, né? Assim, a gente ficava se perguntando por que o dólar não parava de subir lá atrás, né? E quando estava tudo melhorando aqui e tal, porque houve aquela troca ali as empresas falaram assim, pô, tem essa dívida lá fora, o juro está aqui 2%, pré-paga essa dívida aqui, vamos tomar a dívida aqui dentro. Para complementar só o raciocínio, você está tão certo disso que o rentista ficou desesperado para aplicar. Aí começou a comprar... Começou a reclamar. E começou a comprar papel de rating ruim com 1% de spread. O mesmo papel pagava 8% de spread lá fora. Né? Então o cara emitia com o spread e comprava. Um brasileiro. Exatamente. Desculpa, só para complementar seu comum. Imagina. Então, assim, o que eu quero dizer, assim, não tem mais dívida lá fora, então, assim, antigamente o que acontecia na hora do pânico? Assim, eu quero dizer, por que eu acho que não vai ter esse spike para cima mesmo que continue piorando? Porque lá atrás, toda hora que tinha esse pânico ali, as empresas é que tinham que... Porque elas tinham lá cupom para pagar ali, não era decisão da pessoa física, das famílias de remeter o dinheiro ali, que quando você vai remeter seu dinheiro, você pode fazer a qualquer momento, mas a hora que tem um juro ali vencendo, você tem que pagar aquele cupom naquele dia, e aí começa o baratavô. Talvez não aconteça o baratavô no dólar por conta dessas coisas. E outra, os exportadores também, isso é o problema de prêmio de risco que é ligado às expectativas ruins que o presidente dá para o país, entendeu? Os exportadores, a última estatística que a gente viu lá na gestora, que os exportadores estão retendo os dólares lá fora, né? Por quê? Porque tem um grau de incerteza. Então, por que eu tenho a chance de ter os dólares lá fora, por que eu vou repatriar? Então, assim, talvez essa piora assim, no dólar, por esses motivos ali, continue acontecendo, mas é difícil eu ver um spike assim muito forte assim do dia para a noite. O que eu ia puxar aqui agora era entender um pouco mais em termos práticos, então, o que vocês estão fazendo, dado todo esse cenário incerto, né? Bem, hoje a Amor tem posição em ações de instituições financeiras, especialmente lá fora. O porquê? Qual é a nossa visão? A inteligência artificial beneficiou as 6 magníficas ou 7 magníficas. A gente acha que agora quem vai se beneficiar disso são os usuários da inteligência artificial. E quem são os maiores usuários? São instituições financeiras, suas programações. Você pega a TI, o Itaú, por exemplo, tem 15 mil funcionários, pelo último balanço que eu vi, dedicado à TI. Né? E a inteligência artificial ajuda muito a área de TI, que é o maior custo do sistema financeiro. Ajuda em termos de programação, de eficiência e tal. Então a gente acha que banco tem um ganho de eficiência interessante com isso. Eu vejo lá pelo escritório, a gente tem um ovinho e a gente está ganhando uns ganhos expressivos em algumas coisas, especialmente em risco. Né? Então a gente acha que é um bom ativo, o banco lá fora e mesmo aqui no Brasil. A gente prefere um pouco mais lá fora, porque quando você olha banco lá fora, ele está uns 10 anos atrás do nosso. Né? É só... cheque, cartão de crédito só, mas não tem mais quase transferência eletrônica, não tem o que a gente tem. Então a gente acha que pode se beneficiar muito. Então acho que esse é o principal ativo hoje
eu vejo que tem um ganho. E na Bolsa Brasil também, é onde a gente gosta, ação de banco. É interessante você destacar isso, Alfredão, porque a gente está falando de um baita de um estresse aqui internamente e mesmo com esse deslocamento de preço, o seu enfoque está numa tendência mais macro lá fora. Agora, eu estou falando muito mais em banco de varejo, né? Não estou falando em banco de investimento, banco... Até porque hoje, vamos falar a verdade, as tesourarias, tirando raras exceções, não tem mais alavancagem. Basileia, o capital custa muito caro. Né? Então você não tem grandes bancos alavancados em posições. O mercado de renda fixa aqui não está fazendo muita coisa. Não, é correr risco mesmo. Acho que os bancos diminuíram muito o tamanho de risco de mercado, de preço de mercado. O uso do capital penaliza muito. Penaliza muito, Perfeito. E vocês, Ana Gauss? A gente está com uma cabeça nesse sentido parecida aí com o Alfredo. Assim, a gente acha que... Então, só para deixar claro aqui, a gente está leve em Brasil. Na verdade, até a gente está vendido em dólar, não está vendido em dólar, né? Não é uma posição pequena, é relevante, mas a gente está concentrando as posições lá fora, né? Então, vamos lá, a gente está muito otimista com bolsa de desenvolvimento, principalmente Estados Unidos, mesmo batendo as highs ali e tal. Primeiro, assim, a gente está vendo um processo de desinflação forte ali e tal. É discutível isso, mas assim, na nossa avaliação, os efeitos da Covid ali depois da pandemia, assim, aquela inflação foi transitória. Agora, óbvio, eu não estou dizendo que por ser transitória ela é rápida, mas a gente acha que vários daqueles efeitos, né, que o que o mercado chama de supply side, né, do lado de oferta. Então, sei lá, navio que fica preso ali no porto, fábrica que fecha ali, o negócio dos semicondutores ali e tal. Ao longo do tempo, depois que demorou esse processo, mas começou a se normalizar. Tanto é verdade que, assim, mesmo nos Estados Unidos, a inflação bateu lá, sei lá, 7%, a inflação começou a cair antes mesmo do Fed começar a cortar juros. Estava muito alto, é verdade, mas cortar juros não, subir juros, antes de subir juros. Então, assim, tem efeitos ali temporários ali que estão se limpando ao longo do caminho ali e tal. Então tem isso, tem outra aposta aqui, que é a nossa aqui, que os Estados Unidos está para um soft landing. Vamos lembrar que esse ano foi muito volátil aqui, principalmente no meio do ano ali. Teve uma hora ali que tinha um monte de corte precificado para o Fed, e aí teve aquele evento em junho que teve até a bolsa no Japão, despencou. O mercado apostou em reunião extraordinária do Fed. Também, o negócio foi da água para o vinho de todo jeito ali e tal. Mas enfim, o negócio meio que normalizou, né? Então agora o mercado espera que talvez os cortes que o Fed tem apontado ali, ele cortou 50, o mercado falou, pô, mas agora vai cortar um monte de 50. Eu não acho que vai cortar um monte de 50. Acho que aquele 50 foi medo do Fed ali, da reação do mercado ali. Então isso reforça nosso call de soft landing, tá? Então, assim, ele meio que se preparou para não... Vou ser cauteloso para não correr o risco de se acusar de ter sido leniente, de ter afundado a economia. Então, isso vai a favor. O mercado de trabalho nos Estados Unidos está resiliente, está forte, né? Então, também é um fator. E do lado da desalavancagem das famílias ali, vão lembrar, depois da crise de 2008, a década de 2010 antes do Covid 2020, foi um período em que as famílias estavam muito alavancadas, muitas dívidas ali e tal. Quando teve o 2020, teve uma transferência de recursos enorme ali do governo para as famílias. Então, sei lá, o número que eu lembro que passaram, alguma coisa na casa de 50 tri. Tá? Então, isso aí desalavancou muito a necessidade das famílias. Tá? Então, assim, as famílias estão numa situação... É verdade que os governos tomaram um monte de dívida. Tá? Então, os Estados Unidos, sei lá, tomou 20% do PIB, aumentou a dívida em 20% do PIB. Só que as famílias, por outro lado, estão melhores. Né? Então, precisam de menos ajuda. E tem uma questão muito importante, que é o aumento da produtividade. Que seja um negócio de AI também, mas acho que não é um negócio de AI. Foi acho que ele concentrado no negócio
da Covid, né? A gente chama aqui do working from home, né? Que a gente chama aqui de home office, né? Mas isso é um número bem fácil de calcular. É o output, né? A produção de um país dividido pelo total de número de horas trabalhadas, né? Isso aí, a produtividade do emprego americano aumentou muito depois da Covid. Então, sabe, aí, por isso que a gente fica leve em Brasil. A gente acha que tem muita coisa boa para... Mesmo com bolsas no high ali, a gente está bem otimista com bolsas no mercado externo. Bom, aproveitando esse gancho do Okumura, então, vamos falar dos Estados Unidos? Bora. Bom, a gente vai ter um evento que, para minha surpresa, é menos aguardado do que deveria, né? São as eleições nos Estados Unidos. Eu falo isso menos aguardado porque o mercado acompanha muito as discussões lá fora também, além daqui. E a turma não tem falado tanto de eleição quanto eu acho que pelo menos deveria, porque pra gente é sempre um tema muito forte, né? Sim. Mas não deixa de ter a sua relevância, já está sendo discutido e pautado lá fora, e o H antecipou bem, né? O mercado tem o Trump como o vencedor, tanto aqui quanto lá fora. A maior parte das pessoas que a gente conversa acreditam... Acho que os republicanos como um todo, até no Congresso. Né? Sim, exato, né? Acreditam... Red wave. É isso. É sweep que estão falando agora. Mas é isso aí. Red wave. Vamos ficar contigo. Mas é um cenário que parece se consolidar. E a turma desenha de uma certa forma que é a seguinte, né? Se der Trump, em tese, seria bom para ações, para equities, e seria ruim para bonds, né? Para títulos de dívida. E o inverso é verdade, ou seja, se a Harris levar, seria ruim para equities e bom para bonds. É o cenário que a turma costuma desenhar. Mas conversando com outras pessoas lá fora, a galera não concorda tanto. Acha que o Trump não daria tanto rally assim para a Bolsa, e a Harris não seria tão ruim assim para a Bolsa quanto falam. Fica uma coisa meio confusa. Então eu queria ouvir de vocês que já acompanharam. A gente está nesse momento, como o Okumura citou bem, né? Estamos num momento de highs de preço nos Estados Unidos, né? Então, de forma geral, cenário positivo, construtivo para os Estados Unidos, parece que a Bolsa para cima, a gente não sabe qual é o espaço desse negócio. Queria ouvir de vocês esse contexto de Estados Unidos, envolvendo a situação do mundo todo, com China, etc. Como é que isso fica na cabeça de vocês? Talvez eu queria só fazer um parênteses antes. Se você pegar todos os juros nos Estados Unidos, o ouro subiu, cripto também subiram, todos os ativos subiram. E se você olhar... Inclusive a Bolsa, né? Todos os ativos subiram. Se você for olhar vai de bulto histórico, todos os juros sobem, bolsa cai, ouro cai, não rende nada. E nós tivemos totalmente ao contrário do que você tinha uma correlação invertida lá atrás. E eu acho que um dos grandes motivos é o déficit americano, é dinheiro mais da economia e não tem aonde alocar grana, né? Pô, vai para onde? Sobrou? México, Brasil, talvez, Índia, está complicado. Não tem muito onde alocar, mas na realidade você tem mais dinheiro em circulação. Primeiro, por causa do Covid, né? Você injetou uma bela grana, você tem um déficit grande, então os preços dos ativos relativos subiram, né? Posto isso, eu acho que se for Trump, é bom para a Bolsa sim. Eu tenho medo para a China, né? Eu acho que Trump é louco, mas não é burro. Ele não vai bater ele vai até bater nos méxicos, mas ele não vai tarifar os mexicanos, porque ele precisa da inflação. Mas a China eu já tenho dúvida, né? Porque até a própria Europa hoje está tributando a China. Então, eu acho que é Trump mesmo. Tenho dúvida realmente nos juros, eu acho que é pior no primeiro momento e é bom para a Bolsa, né? Com relação a ela, eu não tenho assim opinião muito definida. Mas tem uma pessoa que está mais um viés de esquerda, né? Tende a ser mais socialista e é ruim para as empresas na média. Então, acho que é um pouco disso. Aí eu passo para o Okumura. Eu tendo a concordar com a visão geral inicial que você disse que é o consenso. Nesse sentido, eu estou com consenso de que Trump é bom para a Bolsa, é ruim para bonds e vice-versa a Kamala, né? O único ponto que eu acho é o seguinte, assim, e aí eu vou
Aí eu também concordo, não é para concordar com todo mundo, mas eu concordo um pouco com cada um. Eu concordo também com o pessoal que acha que não é tanto nem o céu, nem tanto a terra, né? O que eu quero dizer com isso? Eu acho que no primeiro instante, eu concordo com o pessoal que fez esse diagnóstico de manual, carteirinha mesmo, né? Então, colinha. Trump é bom para bolsa, é ruim para bonds e vice-versa ali. Por quê? Porque assim, a primeira coisa que ele vai querer fazer é cortar impostos. E a bolsa adora corte de impostos. E a gente já viu que isso é a primeira coisa que ele vai querer fazer. Então o mercado vai extrapolar isso ali e tal. Mas dito isso, eu acho que assim, desde que não tenha nenhum, vocês estavam falando do Red Sweep, desde que não tenha nem um Red Sweep, nem um Blue Sweep, as coisas ficam um pouco mais equilibradas ali. Então eu acho que esse efeito inicial, logo no D0, do D1 da eleição, talvez não se propague por muito tempo. Tá? Então, o que eu quero dizer é que a eleição é importante ali e tal, e eu acho que definitivamente Trump é melhor para a Bolsa, só que assim, não extrapolaria, sei lá, se ele subir 1% aqui, ele vai continuar subindo 1% direto ali. É um negócio que, sei lá, é um one-off e depois aí volta a dinâmica normal, que é ter que negociar com o Congresso lá tal, então só daria um downplay nisso, mas eu concordo com esses vieses aí, sim. E esse cenário se consolidando, né? Acho que para os dois lados a gente pode fazer aqui um cenário de estresse, mas voltando para o ponto inicial que era Brasil, que essa é uma pergunta que o mercado se faz também, né? Como é que vai ser essa relação entre Estados Unidos e Brasil partindo da eleição americana? Como é que fica esse alinhamento entre os países? Porque, como o Alfredo estava comentando, né? Parece ser um ambiente meio favorável para o Brasil, porque emergentes, né? Vamos cortar juros nos Estados Unidos, aí os investidores tenderiam a procurar ativos de risco para comprar, né? Uhum. México está com desafios institucionais. Você cobre México no detalhe, acho que imagino a Gauss também deve olhar no detalhe. México está com seus desafios institucionais hoje, que tem afastado os investidores estrangeiros, né? Reformas sendo feitas de uma hora para outra. Ali, desculpa interromper, mas Claro. ali ao contrário do que eu estava dizendo ali de ter um negócio equilibrado, no México esse é o problema. O Morena, o partido da presidente, ela controla tudo, né? Então ali realmente a coisa tá feia. Né? O legislativo e o executivo é uma coisa só. Né? Exato. E aí o investidor fica inseguro, né? Não tem segurança institucional, aliás, as instituições deterioram, né? E quando a gente olha para a China, embora a gente tenha visto os estímulos, a bolsa andando bem, tem até o Landau veio aqui, trouxe uma visão mais construtiva para a China, inclusive, né? Mas o mercado como um todo tá pessimista, acha os fundamentos de China ruins, né? E também, para muita gente, é algo que assim, não é pensável mais investir na China. E aí, dentro desse jogo de emergentes, dos que têm liquidez, o Brasil meio que vence de WO ali, sobra sozinho, com os ativos, principalmente em dólar, depreciados, que seriam talvez convidativos para o investidor estrangeiro, né? Mas que tem essa relação agora com o Trump, que poderia eventualmente mudar essa balança. Como é que vocês enxergam esse cenário se consolidando para o Brasil, levando em consideração os nossos desafios micro também? Olha, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, virou conceito que a bolsa está barata em função dos múltiplos históricos. No meu ver, ela não está barata, ela está bem precificada, porque os juros reais da economia mudaram. Então os múltiplos também têm que mudar. Perfeito. Né? Já nos Estados Unidos, eu acho que os juros reais não vai voltar a ser zero, mas também não é os 2,5, 2 estava sendo precificado. Acho que vai ser todo de 1,5. Então eu tenho uma visão também otimista com a Bolsa Americana. Então, o que você está falando é o seguinte, é o que nós estamos conversando um tempo atrás. Aonde alocar dinheiro? Uhum. E acho que aí explica, ouro subir, cripto subir, né? Brasil é um emergente, e México também, o problema dele também é uma opção, né? Mas não tem realmente aonde se alocar dinheiro no mundo, né? Acho que qualquer coisa que sobra para a gente seria significativo. Sim. Só que nós estamos fazendo esforço para não ver esse dinheiro, cara. Estamos tossindo, puta merda. Tá... Desculpa o palavrão. Né? Imagina. Já estamos tossindo o seguinte, porra, tava tudo, a bola Perfeita. perfeita, redondinha, para você cabecear, pôr no ângulo.
Porra, a gente faz questão de dar a cabeçada pro lado, merda. O Rony Rústico. Então, o Brasil é um grande Rony Rústico. Então, eu tenho dificuldade de entender. Acho que o Lula está perdendo. O Lula, foi um cara virado para a Lua, olhando o primeiro mandato dele. Tal, sem dúvida. Né? E foi agora também, não está sabendo aproveitar. Né? Então, isso me impressiona muito. Mas eu acabei falando e esqueci. Agora Eu estava falando sobre eleição nos Estados Unidos e como isso impacta no cenário macro para o Brasil. O que me preocupa muito é outra coisa. Né? O PT está toda hora, não vou discutir se é eixo do mal ou não, mas é o que o Trump acha o eixo do mal. Se aproximando do eixo do mal. Dos países errados. Né? Exatamente. Né? Venezuela e meio Hamas. Irã. Um negócio a gente não pode esquecer. O Trump é um cara vingativo pra cacete. E é um cara meio extrema-direita. Se o governo está insistindo no discurso, primeiro que o Careca bateu de frente com o Elon Musk, que é o maior patrocinador, maior financiador do Trump. Então eu acho que o Brasil precisa tomar um cuidado para não comprar um inimigo pesado. Porque se o cara fazer restrição para nós vamos se machucar feio, né? Então, isso é uma preocupação que eu tenho no governo Trump e o governo brasileiro não tem sabedoria. Hoje mesmo eu vi a Grace metendo o pau do Trump de cima a baixo, né? Então, isso é uma preocupação que eu tenho para as eleições do Trump e Brasil. Em termos de fortalecimento do dólar, dependendo de quem vence essas eleições, porque o maior risco que você trouxe aqui para o Brasil é o dólar perder, né, a sua trajetória. Sim. Mas a gente estava olhando pela ótica do real, no caso, né? E na ótica do dólar, com o desfecho da eleição? Bem, primeiro que quando você reduzir imposto, você vai ter mais juros. Você tendo mais juros, você tende a ter uma moeda mais forte, né? Então você tem um dólar mais forte. E querendo ou não, o carro-chefe da economia mundial hoje acaba sendo os Estados Unidos, não tem outro. Né? Então, eu acho que a gente continua com um dólar relativamente forte. Mesmo baixando os juros agora, até porque acho que o mercado está bem precificado. Vamos considerar 1,5 de juros reais, mais 2 de inflação, dá 3,5. Né? Então, o Fed Funds na ponta está bem precificado. Não tem mais muita surpresa da curva de juros americana. Então, eu acho que a gente ainda vai ter a moeda forte, sim. Eu tô com essa cabeça aí. Tem um negócio ali chamado Dollar Smile, né? Que é uma definição lá do Stephen Jay, que ele falou assim: quando é que o dólar, eu tô falando dólar, o dólar é que é o DXY, né? Não o dólar real, dólar com relação às outras moedas principais ali e tal. Então, assim, por que ele chama Dollar Smile? Quando os Estados Unidos e o mundo, então desse lado aqui tá muito ruim, pô, sei lá, 2008, por exemplo, pô, tá tudo ferrado mesmo, pô, não tem pra onde correr, você corre para os Estados Unidos. Aí quando tá tudo muito bem ali, principalmente os Estados Unidos tá bem pra caramba ali e tal, pô, que os caras chamam de excepcionalismo americano, por motivos óbvios, você vai para lá porque o país está bombando, a bolsa está bombando ali, vai fazer investimento lá, ele é alto também. Onde é que ele fica baixo? Aqui no meio. O que é aqui no meio? Os Estados Unidos tem que estar mais ou menos ok e o resto do mundo está bem. Aí, sei lá, a China bombando, os outros países, os Estados Unidos não tá puxando para baixo, não está atrapalhando, mas não é ele que está puxando. Ali é o único lugar onde o dólar fica baixo. Nas outras extremidades, ele não tem por que cair. Concordo com o Alfredo, mesmo com o Fed cortando, porque moeda não é só diferencial de juros, né? Tem outros fatores ali. Então, eu acho que o dólar vai continuar forte ali. Ô Kumura, eu tenho uma pergunta para você, mais específica, porque eu sei que a Gauss tem uma expertise diferenciada em termos de eleições, porque vocês têm até um veículo dedicado, né? Que é o Zafra. Que é o Gauss Zafra, isso. Isso, que é dedicado a esses eventos, né? E que combina essa pesquisa política profunda com a sua habilidade de gestão, né? Eu queria entender, assim, olhando por esse view, assim, nessa estratégia que vocês têm de pesquisa, eu imagino que vocês devam estar olhando para eleições, assim. Tem alguma coisa que se configura para um play específico de eleição nos Estados Unidos? Já está no momento de começar a tradear esse negócio ou ainda está muito cedo? Eu vou falar um pouquinho como é a dinâmica do Zafra, Pô, né? por favor.
Então a primeira coisa, assim, a gente tem o nosso sócio Maurício Moura que faz a leitura das pesquisas, ele inclusive compra algumas pesquisas, ele elabora as perguntas, né? Então ele não simplesmente compra uma pesquisa pronta, ele quer fazer as perguntas e pedir para o Instituto fazer as pesquisas. E aí ele tem a leitura dele, e como ele sempre fala assim, pesquisa é uma foto, pesquisa não é um preditor de resultado, né? Então, o que a gente faz é o seguinte, todo evento, então, o fundo só aposta nos eventos eleitorais, não são eventos políticos, são eventos claramente eleitorais. O que a gente vai fazer, a gente vai chegar na semana da eleição, porque quanto mais próximo da eleição, melhor a pesquisa fica. Por isso que boca de urna é a melhor. A boca de urna é o retrato na véspera mesmo, né? Infelizmente a gente não tem boca de urna, e mesmo porque não daria tempo de colocar as posições, mas a gente tenta fazer, a gente faz nossas reuniões, o Maurício está trabalhando esse tempo todo, e ele dá o último call dele, assim, quase na antevéspera do evento, porque quanto mais perto do evento, melhor é a foto, tá? Então é isso que a gente vai fazer, ele está monitorando. Mais próximo aí abre a oportunidade de... Exato, e até para te falar da dinâmica ali, você mencionou ali os candidatos mais típicos para a gente tomar as posições. Você mencionou S&P e bonds, mas fora isso, no caso dos Estados Unidos tem algumas coisas diferentes ali. Você citou também México, bem lembrado, que eu tinha esquecido até, porque assim, um outcome, um resultado onde sai Kamala ou sai Trump, para o dólar peso faz uma diferença enorme. Bastante. Entendeu? Então, assim, o Trump vai, fora aquela coisa maluca de colocar o muro ali e tal, ele está falando do negócio da imigração também, né? Então, primeiro ele está falando de aumentar a tarifa, falou, não adianta você botar a fábrica ali no México que eu vou te tarifar aqui, que eu quero sua fábrica aqui nos Estados Unidos. Aí ele está falando ali do negócio da imigração, está falando de, no limite, não só cortar a imigração, ele está mandando deportar lá. Então deve ter um monte de trabalhador mexicano sob risco ali. Você olha a balança de pagamentos no México, o que eles chamam de transferências unilaterais ali, que é o dinheiro do mexicano que remete para as famílias, ele não é pouco, ele é considerável. Então, por essas dinâmicas ali, a gente, por exemplo, chegando perto ali, tendo um view mais claro de que o Trump vai ganhar mesmo, uma aposta comprada em dólar peso faz sentido. Se a gente achar que a Kamala vai virar esse jogo ali e ganhar, provavelmente esse dólar México ali, o peso tende a apreciar. Então é mais ou menos assim que a gente trabalha lá. Pegando esses vetores que tem mais sensibilidade ao evento e entendendo como se posicionar. Exato. Legal. Tem mais coisa aí, Henrique? Pô, eu acho que dos Estados Unidos é isso também. Eu passaria rapidinho, porque eu sei que os dois, né, têm posições aí, ou tiveram recentemente em Japão, e muita coisa ocorreu. Queria levantar essa bola para a gente discutir um pouco do momento atual. O Kumura mesmo estava falando no início, né, antes da gente começar o programa, que pode ter uma tese diferente ali que gostaria de trazer para a gente. O Kumura, enfim, e foi até um dos assuntos que a gente abordou, né, indiretamente ao longo desse nosso programa. Verdade. Qual que é seu view atual a respeito do que está ocorrendo por lá? Tem ainda oportunidade? Muita gente no mercado está posicionado também. Enfim, é uma dinâmica diferente do resto do mundo, né? Legal. Os juros indo para cima. Legal. Não, obrigado pela pergunta. Eu queria ter a chance de falar um pouquinho mesmo de Japão. É uma posição que, pô, lá na Gauss a gente já carrega estruturalmente já há bastante tempo, né? E assim, ela é uma posição estrutural. Deixa eu só antecipar aqui também que a gente vai ter um evento eleitoral, vai ter Snap Elections no dia 27 de outubro, no Japão. Tá? Então a gente está próximo disso também. Então, assim, é um call estrutural. Deixa eu explicar bem, porque assim, a gente tem ele bastante tempo, mas neste momento a gente diminuiu ele, tá? Exatamente por conta da eleição. Eu acho que a eleição vai ser um ruído temporário, mas ruído temporário custa dinheiro, né? Dói no bolso também. Então, assim, o Japão passou 20, 30 anos ali sofrendo depois do estouro da bolha ali e tal, então ele ficou de lado, ninguém virou patinho feio ali de bolsas.
Mas acho que está tendo ali muita coisa ali que estruturalmente está mudando. A principal delas, e por isso que assim, em algum momento eu disse que o Banco Central do Japão está na contramão dos outros bancos centrais, porque está pensando em... Acabou de subir juros e está pensando em se sobe mais uma ou não, né? O que acontece é que todo esse problema da inflação que aconteceu no mundo desenvolvido depois da Covid ali, obviamente foi muito negativo para os países. No caso do Japão, por incrível que pareça, tem um vetor positivo, que vão lembrar, o problema do Japão é que ele ficou em deflação há muito tempo. O que é deflação? Você tem, sei lá, você tem seu dinheiro aqui, você tem seus ienes hoje aqui, se a inflação cair 1%, ano que vem você não precisa nem fazer nada, você nem precisa depositar o dinheiro, você deixa ele no colchão, né? Daqui a um ano você vai ter 1% de aumento de poder de compra. Então você não tinha estímulo nenhum para consumir. E aí sempre tinha esse estigma de que japonês não... Ele naturalmente é um bicho poupador. Tá, isso não é verdade, entendeu? O japonês tem essa fama, mas assim, é uma fama recente, ele só não estava consumindo porque tinha um benefício para não consumir, que era poupar, né? Agora com a volta da inflação, a inflação é um negócio que começa a esquentar, o teu dinheiro... Você deixar ele no teu bolso ali, começa a perder valor. Então você é obrigado a fazer alguma coisa com ele, seja investir ou seja consumir. Tá? Então, assim, depois da Covid ali, de alguma forma, e foi o que o Shinzo Abe lá e o Kuroda, o Kuroda era o presidente do Banco Central do Japão, tentou fazer, que era reflacionar a economia, ficou tentando e no final ele só conseguiu por conta do Covid. E agora o que está acontecendo é que tem inflação no Japão, por incrível que pareça, os salários ali estão subindo bastante. E tem uma componente muito importante ali, que assim, os salários estão subindo, o desemprego no Japão sempre foi baixo. Só que o desemprego lá o emprego era de má qualidade, tinha muito part-time job. Uhum. E o cara que tem um part-time job, o cara recebe salário, mas o cara não... Sei lá, o cara não recebe um cartão de crédito, o banco não vai dar um cartão de crédito para ele. O banco não vai dar mortgage para ele, não vai dar uma hipoteca para ele. Então, a hora que você começa a ir para o emprego formal, efetivamente, você melhora também o poder de consumo, apesar da demografia, que esse é o grande peso que o Japão tem sentido, né? Que assim, a cada ano tem 600 mil japoneses a menos, né? A cada ano. Mas assim, essa dinâmica foi quebrada, não a dinâmica da demografia, que essa continua, mas a dinâmica inflacionária ela foi quebrada. E aí, só para não me estender muito aqui, tem essa questão geopolítica. Vamos pegar os períodos onde o Japão foi próspero. Óbvio, teve a Segunda Guerra, foi arrasado ali, a economia foi para o saco, mas ali o Japão, assim, foi no período da Guerra Fria. No período da Guerra Fria, os Estados Unidos precisavam de um aliado ali na Ásia, ali, o escolhido foi o Japão. Quando é que começou o estouro da bolha ali quando é que começou a afundar ali? Isso é uma coincidência, mas também não é uma coincidência que não deva ser considerada. Depois do Muro de Berlim. Depois do Muro de Berlim começou o estouro da bolha no Japão. Então é uma coincidência, mas tem fatores ali. O que eu quero dizer com isso? A gente está entrando numa espécie de Guerra Fria agora, né? Então acho que não só o Japão, mas sei lá, Japão, Taiwan, Coreia do Sul, com esse antagonismo de Estados Unidos e China ali, é um lugar ali que pode ter ali um vento a favor ali vindo dos Estados Unidos. Então eu não vou entrar na questão de valuation ali também, que é muito mais barato que os outros desenvolvidos. Tá? Então a gente gosta muito do tema de Japão, mas só para não me estender muito, já me estendendo, assim, por conta dessa eleição que vai ter agora no Japão, a gente acha que tem um risco do PLD, que é o partido incumbente ali, de perder ali a maioria, talvez tenha uma oportunidade de comprar um pouco mais barato. Mas se isso acontecer, a gente vai comprar a bolsa no Japão. Perfeito. Tá. E em Japão, o que vocês têm feito lá, Alfredão? Hoje a gente estava short na moeda no primeiro trimestre desse ano e hoje estamos sem posição nenhuma de Japão. Nada. E a gente não opera equity no Japão, só moeda. Só moeda. Mas como é que fica o resto do portfólio nesse momento? Porque, enfim, esse ano aqui a Armor está indo super bem em performance, né? Um momento difícil do mercado. E uma das posições principais que você carregou
por bastante tempo, foi comprado em S&P e vendido na moeda eu chinesa. até ia falar, quando vocês fossem fazer a bate-bola, da operação que foi mais interessante, e recentemente aconteceu exatamente isso, né? Na Amor, a gente sempre tem a filosofia, se eu estou comprado em um ativo, olha, qual o cenário adverso que vai me prejudicar se acontecer com esse ativo? Aí eu faço um passivo daquele ativo que seria mais prejudicado. Então a gente estava muito otimista com a Bolsa Americana, estava comprado em S&P 500, né? Em torno de 40% do PL. Pô, não vou ficar comprado nisso cerco. Qual é o nosso risco? Nosso risco é inflação ser mais resistente, resiliente, e as treasuries abrir. Então, uma opção nossa era tomar treasury. Outra era vender o yen, que tinha uma correlação invertida muito grande com o treasury, né? Então, a gente pegou a Bolsa Americana, metade a gente vendeu em yen, e a outra metade em Bolsa local por causa da China, a desaceleração. Bem, a gente fala em tempestade perfeita, foi a bonança perfeita, porque Treasury realmente abriram pactos porque o nível da atividade estava bombando. Aí o S&P também andou pactos, o yen apanhou e a nossa bolsa não andou, né? Então, essa operação de yen realmente deu muita alegria, mas não foi tanto ela que deu alegria. O que mais deu alegria foi o S&P comprado, né? Proporcionalmente foi muito maior, mas foi um hedge que também ajudou, né? Então, mas o que a gente mais opera de moeda no Brasil é peso mexicano, real e AUD, né? E ien e euro um pouco, né? Mas a gente opera mais essas. Até porque a gente é uma casa pequena, não dá para eu querer abraçar o mundo, então a gente prefere se concentrar em poucos ativos. Foi mal. Eu só ia perguntar se essa posição continua como uma das principais. Não, a gente saiu faz tempo. Tá. Foi no primeiro trimestre ainda saímos. E aí hoje Não, como é que... eu saí do ien, mas continuei com a Bolsa Americana comprada. Continua ainda? Continuo, não 40%, estamos em torno de 24%. Parte single names, mas eu também tenho um hedge. Parte eu estou vendendo em Bolsa Brasil. Tá. Estou vendido no Índice Brasil, mas comprado em ação de banco. Tá. Mas net líquido é vendido. E essa é a principal posição hoje da Hoje Amor? Tá, perfeito. Tá. Bom, queria entrar nesse momento resenha aqui para a gente falar sobre essa passagem de vocês, né, como tesoureiros, numa época diferente de mercado. Acho que, pelo menos pelas histórias que a gente tanto escuta, que a gente gasta pedaço relevante da vida falando com vocês, gestores, né? Aquela época era uma época de apetite a risco maior, você tinha os mandatos mais voltados para isso, os bancos tinham, né, apetite a tomar posições direcionais no mercado, né, tomar risco. Hoje em dia, esse perfil parece que mudou, não tem tanto apetite quanto tinha no passado, mas fato que vocês viveram essa época de apetite, né? Então eu queria saber como que foi essa trajetória de vocês como tesoureiro, assim, tá naquela mesa, vendo o mercado acontecer, numa época onde os bancos tinham realmente esses mandatos. Olha, primeiro que era muito diferente, primeiro em termos de comunicação, tecnologia, né? Uhum. Você não tinha notícia online logo um tempo atrás, você não tinha nem broadcast, não tinha Bloomberg. Tinha o Reuters, era um preço absurdo para a gente, banco local na época, né? Mas era normal você mandar buscar jornal no aeroporto, você ter o primeiro jornal mais rápido que chegar nas bancas, né? Era um mercado muito diferente, as posições proprietárias eram significativas e teve as suas lendas, né? Teve o Banco Garantia, mesmo Boa Vista, Icatu, pessoal que fez muito dinheiro no mercado. E era uma época que muito profissional no mercado era escolhido por quem era indicado. Isso fez a Garantia ser um sucesso, e mesmo Itaú que foi banco de engenheiros, né? Então, quando veio o plano cruzado, quem não sabia fazer conta morreu, né? Foi uma época que você mudou a qualificação do profissional. Porque antes do Selic a 14%, 40%, todo mundo ganhava dinheiro de um jeito ou de outro, né? E quando aconselharam tudo, vieram para 2%, o mercado que a gente chamava de open market deu uma sumida, né? Mas era um mercado que era tudo por telefone, então era blefe atrás do blefe. E você, normalmente, tinha que pedir spread, ou seja, como opera, sei lá, 90 dias pré, você tinha que abrir taxa para tomar e para dar.
E tinha que ser um spread justo, né? Não podia ser lá, senão você ficava meio difamado no mercado. Era uma reciprocidade, né? Era uma Se você reciprocidade. voltar um spread justo, você fazia mais negócio com ele. Exatamente, é isso aí. Aí tinha os caras que faziam esse negócio, eles ficavam meio à margem. Né? Aí o pessoal também não cotava mais esses caras, porque para abrir spread largo eu não vou nesse cara. E era um negócio muito não digo que é um jogo de pôquer, né? Mas, porra, era tudo no... Você tinha que tomar dinheiro, você tinha que, porra, às vezes enganar o cara. Tá? Uhum. E era um negócio, palavra era tudo. Você tinha até um negócio que chamava comitê de ética, né? Eu me lembro que aconteceu um caso interessante comigo. Um cara abriu um spread, não estava nem no... Já estava no Bradesco. Nem devia falar o nome do banco, mas vamos lá. Aí foi via caixinha, DNTNB. Aí eu abri o spread, o cara me perguntou que lote. Meu amigo, eu estava afim de sair da NTNB, mandei toda a carteira da B16 pro cara, no mesmo dia. E o cara honrou, né? Então era um negócio que, porra, não tinha essa. Você falou que lote, você tinha que honrar. Era um mercado muito mais animal e tinha muita sacanagem. Eu diria que as brincadeiras que tinha no mercado, se fosse hoje, 60% dos caras estavam presos. Ou processados por assédio moral, porque a batida era forte, né? Então é um mercado, hoje o mercado é 10 vezes mais técnico, muito melhor. Hoje você tem instrumentos para evitar roubos, você tinha muita sacanagem naquelas épocas, né? Então, eu acho que o mercado hoje está muito melhor. É claro que aquele mercado raiz era mais tenso, talvez, e era mais divertido, era muito divertido, né? Você sabia quando você ferrou o cara, às vezes o cara vinha te pedir pinico e tal, era muito diferente do que é hoje. Hoje é tudo eletrônico. Agora você está negociando com uma tela, né? Você não sabe quem está do outro lado ali. Eu me lembro, eu vou contar uma, que essa foi clássica. A gente, no BCN, banco já não existe mais, fica à vontade de falar, a gente dava dinheiro estadual. Aí teve uma época que o Embraer Ares parou de dar zerada automática. E o Selic flutuava a partes. E como a gente financiava estadual, a gente dava estadual mais plus. Quando o mercado subia muito CDI, você tinha CDI antes, a gente dava CDI e não financiava estadual. Ele caía, a gente tomava. Aí teve um dia que a gente tomou muito CDI porque estava muito barato, para dar estadual no dia seguinte. Aí fomos lá para o Guanabara, era o bar do Predão ali da Babi, você lembra, né? Aí, pô, tava todo mundo lá, e os caras tinham dado CDI pra gente, né? Aí chegou umas 2h30, que o mercado parava até as 2h30, o pessoal, vamos embora, que a gente tem que zerar. Eu falei, eu não vou, eu tô com caixa bem tranquilo, os caras tudo dado. Mas o CDI aquele dia explodiu, então era muito sacana, era um blefe atrás do blefe, né? E as operações em feriado? Em feriado, ele levava o cheque para o Rio, cobrava o vencimento. Porque isso é importante falar. Naquela época, hoje você só opera em reserva. Antigamente você operava em ADM, que virava reserva no dia seguinte, né? Que seria o Selic. Então você tinha os dois mercados, de ADM. Então quando era feriado, o nego levava cheque para compensar em outra praça, ou pedia para operação por prazo do vencimento do feriado, você não parava no dia, parava no dia seguinte. Ele é bem lembrado, Kimura. Então era muito diferente. Agora, vocês que foram tesoureiros durante muitos anos, né? E tem essa mudança que eu falei das tesourarias. No ponto de vista de vocês, hoje vocês do lado do balcão de gestão, né? O que muda para a dinâmica do mercado você ter essas tesourarias que agridem menos, que operam menos, que tem uma visão, um apetite de risco talvez mais baixo em termos de querer encarteirar ativos para longo prazo, etc. Porque hoje todos os bancos são listados, todo mundo tem resultado trimestral, o mercado se preocupa muito com o resultado trimestral, e aí, pô, o tesoureiro não pode ficar encarteirando qualquer coisa lá no balanço, porque no trimestre vai bater no resultado dele. Como é que fica essa dinâmica, vocês que ainda estão no jogo ali, né, observando essas dinâmicas do mercado? Eu acho que, só fazer um parênteses, você pode ter título que não bate no resultado. Você pode pôr no disponível para venda que só vai bater no patrimônio líquido. Ou pode pôr no hold maturity que não bate em lugar nenhum, só bate o accrual, né? Mas o que eu acho que aí
vou passar a bola para ele, até porque eu estou falando muito já, Imagina. é que o custo de capital para banco ficou muito caro. E se você pegar um banco grandão, por mais que ele faça posição proprietária, fazer uma gestão boa de LM é muito mais eficiente do que você dar fórmula proprietária. Além do capital ter ficado caro. Eu acho que isso faz com que você tenha menos pares em tesouraria operando. Mas, em compensação, a gente teve muito mais dinheiro que entrou no nosso mercado, tivemos muito mais fundos abertos que entrou no nosso mercado. Acho que só trocou de mão. E mudou o estilo operacional, realmente, mas só mudou de mão. Mas aí, não, só para complementar, acho que está perfeito. O ponto é, em 2008, depois da crise dos bancos lá fora, isso mudou muito no mundo, né? Então a Basileia começou a olhar exatamente... Porque vamos lembrar, o que aconteceu ali foi o socorro do dinheiro público ali para os bancos, né? Então passou a ter uma questão de moral hazard ali, né? sim. Então isso foi como uma onda para todos os... sei lá, para a maioria dos países ali, o Brasil não ficou fora disso. Até eu não acho que assim, os bancos operam bastante ainda, as proprietárias ainda têm posições relevantes, tem bancos grandes aqui que operam bastante ainda. A questão é que por conta desse maior custo de capital e também do processo aqui teve o mercado ficou bem mais competitivo, né? Então antes os bancos eram quase, sei lá... Jogava sozinho, né? Praticamente o mercado era dominado pelos bancos. E naquela época você já tinha os fundos de investimentos, mas os fundos de investimentos eram, a maioria deles, ligados a bancos. Então estava tudo ali. Então agora você tem, assim, o dinheiro principal agora está nos fundos. Os bancos também tem vários fundos grandes ali, mas agora o negócio ficou bem mais democratizado ali. Você tem muito mais fundos independentes ali, você tem agora os estrangeiros participando também, então foi isso, ficou um pouco mais equilibrado ali. Na verdade, fundos foi banco, que quando os fundos de investimento começaram a crescer, quando você acabou com o overnight, com a compromissada diária, né? Isso. Aí os bancos montaram os fundos para transformar aquele overnight em fundo. E a primeira leva de gestoras independentes que nasceu no país, tirando algumas exceções, a maior parte foi fundada por ex-tesoureiro, né? Então as tesourarias basicamente migraram. Né? Uma das primeiras foi fundada pelo Ibrahim Ares. Ah, verdade. Que aí foi presidente do Banco Central, Linear, que era o fundo Tiger. Uhum. Que o fundo quebrou, né? Mas uma das primeiras foi um ex-presidente do Banco Central, né? Ibrahim Ares, que eu acho um cara extremamente inteligente. Né? E tem essa diferenciação, né? Porque antes vocês tinham, a grosso modo, um único cotista, né? Que era o próprio banco. Hoje vocês têm milhares de cotistas com cota diária ali na tela, né? Apitando todo dia e mostrando. Queria, começando com o Okumura e depois passar pro Alfredão. O que isso muda na sua dinâmica, assim, como gestor? Porque eu acho que talvez, aí você me corrija se eu estiver errado, muda um pouco a dinâmica em termos de o que você fazia numa tesouraria para o que você faz hoje numa gestora que tem cota diária e milhares de cotistas, né? Como fica essa relação? Não, muda muito, né? Muda bastante. Então, assim, a decisão, no final das contas, de quem vai continuar no fundo ou não, obviamente, é do cotista. Então, assim, na hora que você monta um fundo, você tem um fundo, só que você tem lá vários cotistas e não necessariamente a função, a otimização de cada cotista é a mesma do cotista ali, né? Então, por isso que agora você tem que olhar para outras dinâmicas, por exemplo, Sharpe. Eu não olhava tanto. Você olhava Sharpe lá no... honestamente, nem sabia o que era Sharpe quando eu estava na tesouraria, entendeu? Então... Porque para você o que importava no final do dia trimestral. Era o resultado financeiro, não quando você ganha dinheiro pro banco. Mas tinha um comprometimento ali com o resultado trimestral ali que, você não podia fugir muito de lá. Tinha uma meta, né? Mas não tinha esse negócio de percentual, assim, era o dinheiro, né? O que importava era quando você ganhou dinheiro pro banco. Exatamente. E aí agora quando você migra para cá tem essas questões de alocação, de Sharpe, né? Exato, de drawdown. Eu não estou dizendo que não é importante, claro. É importante, entendeu? Mas às vezes você muda um pouco muda muito a sua função de reação, né? Então
Isso aí foi um aprendizado para a gente. O começo foi bem difícil mesmo. De aprender a mudar para essa dinâmica. Você acha que quando você era tesoureiro, de certa forma, você conseguia carregar mais as posições, você aceitava mais calor? Sim, porque eu acho que assim, por isso que assim, depende muito do que é. O que é o conforto para mim, talvez seja diferente do que é o conforto para você ou para outro investidor, né? Então, assim, às vezes, eu acho, se você olhar para o retorno absoluto, eu acho que mais emoção, mais volatilidade, você maximiza desde que você não quebre a banca, entendeu? Sim. Você maximiza teu retorno. Então, assim, por isso que a gente tem que saber qual é o mandato do fundo. O que eu quero dizer é assim, mesmo a questão de Sharpe, o Sharpe é um indicador importante, mas não é o melhor indicador. Ele é um indicador que te dá mais conforto para tomar menos susto ao longo do caminho, né? Então, sei lá, eu gosto de fazer algumas analogias com... assim, eu conheço mais o beisebol, mas tem uma analogia parecida com o futebol americano. No futebol americano, quando você faz como é que chama? Touchdown. O touchdown, eu ia falar try, mas no touchdown, o time que ataca tem uma opção, ou chutar ou tentar mais 2 pontos. O chute vale 1 ponto e outro 2 pontos. Geralmente eles vão para 1 ponto porque é mais seguro, porque te deixa mais confortável. Então, assim, no final das contas, é importante você estar confortável com a sua situação, mas não necessariamente o que você faz para ficar confortável maximiza teu retorno. No caso do beisebol, tem um negócio lá, eu estou falando de beisebol que eu joguei beisebol quando era moleque, entendeu? Tem um negócio ali que eles chamam de small ball, que é um jogo mais seguro. Então, no beisebol, sem me estender muito, cada inning você tem que eliminar três rebatedores ali e tal. Então, às vezes, o valor esperado, se você deixar eles rebaterem, geralmente é melhor. Mas, às vezes, para alguém tentar fazer um pontinho, né, eles vão para uma jogada menor, que é uma jogada de toque. Em vez de você tentar bater o home run, você dá um toquezinho para empurrar uma carreira ali e tal. Então, você se sente... Você fala assim, a probabilidade disso acontecer é maior, só que, por outro lado, de repente eu estou perdendo um tremendo do upside que eu podia ter ali e tal. Então, esse é o grande desafio que a gente tem ali hoje, eu acho. Perfeito. E você, Alfredão, achou que mudou muito? Eu acho que tem muita diferença, né? Uma principal quando você está numa tesouraria, você tem, além de toda a estrutura, é desenhado um cenário e você é cobrado se esse cenário deu certo ou não, né? E o resultado que deu desse cenário. Então, e claro, é olhado muito mais o resultado que afeta o balanço trimestral do banco. Mas você não tem um taxímetro diário. Então, você tem a chance, você acha bom tomar juros, você toma um pouquinho hoje, amanhã, depois, não se preocupa muito. No fundo é diferente, você não pode errar muito time. Mesmo que você esteja certo a longo prazo, a médio prazo, se você for antecipar muito e errar o time, você vai ter cota negativa e você vai ter saque. Então, escolher o momento de fazer a posição, você tem que ser muito mais preciso do que em tesouraria, né? E mesmo de sair. Outra coisa que eu acho que tem uma dificuldade grande é quando você está numa tesouraria, você vê fluxo da economia real. Né? Você vê o exportador está louco para fechar a câmara de patamar, ou o importador quer sair, ou saída financeira, ou empresa querendo fazer hedge. Quando você está num fundo, você não vê a economia real. Né? Muito pouco você vê a economia real. Você pode ver lei de jornal, tal, mas você não está ali com cotações. Então, eu diria que ser gestor é muito mais difícil de ser tesoureiro. Você tem que ser mais exato no time, tem que ter disciplina no draw, né? Um negócio, a gente fez até um trabalho estatístico, qual o draw que te leva a saque, né? Porque a maioria do investidor fala que gosta de volatilidade, eu aceito a volatilidade.
desde que não dê para trás, porque se der para trás, Pra cima. Pra cima, né? a volatilidade só pode ser para cima. Então é um negócio que a gente se preocupa muito, mas eu diria que eu era feliz sendo tesoureiro, não sabia. Não, eu adoro ser gestor, mas, porra, ali antes eu tinha, sei lá, meus pares, talvez o presidente do banco, né, de patrão, assim, modo de falar, que no final é acionista. Hoje eu tenho milhares de cotistas, né? Então muda muito o seu foco. E como bem ele falou, né, o Tomura, cotistas não são uniformes. Apesar de ele saber qual é a vol, cada um tem um estômago diferente, um perfil diferente, né? Perfeito. Bom, vamos para chamada de margem? Bora. Começando com a perguntinha clássica mais fácil, a gente sempre pede uma lição de casa para os nossos convidados. Pode ser um livro, uma série, um paper, o que vocês quiserem recomendar. Então, da direita para a esquerda. Okumura, o que você recomenda para a gente? Bom, eu não sei se isso é muito batido, até desconfio que seja batido, mas eu recomendaria os livros do Michael Lewis. Né? Não sei o quanto já recomendaram muito. Não, recomendaram aqui algumas vezes, mas não é tão falado assim não, tá? Mas tem vários livros ali e tal, que, pô, o primeiro deles é o Liar's Poker, que, pô, isso aí, acho que o Alfredo vai lembrar, isso lembra muito ali a época aqui de tesouraria ali. Quando a gente fala de trote ali, aquele livro fala de trotes piores ali e tal, isso é só a parte engraçada, até para não me estender muito aqui, mas assim, a gente nem entrou nesse mérito ali dos trotes, a gente pode deixar para um outro dia ali, dos trotes mas teve da trote época. pesado. Mas só para ver não é por isso que eu estou indicando o livro, mas é porque eu estou lembrando disso. Mas tem um trecho lá que o cara tá na Salomon Brothers ali, o cara para ver o tipo de bullying que tinha na época, o cara era um estagiário e mandaram ele, não sei, para Washington, porque ele tinha que fazer alguma coisa ali e tal, e o trader chega, pô, pega meu número aqui, ó, eu tô com um sentimento bom aqui, que ele estava em Nova York, fala assim, faz um seguro de vida em meu nome, da tua passagem, que eu tô com um sentimento bom aqui, entendeu? Então é esse o naipe do livro. Mas não é por isso que eu tô indicando, ele fala lá da crise do saving and loans ali, pô, é muito legal. E o Michael Lewis, hoje ele é escritor, mas ele começou a carreira no mercado financeiro, tá? Então ele sentiu isso na pele, viu isso na pele. Mas tem vários outros livros, né? Pô, tem um Boomerang, obviamente tem o Big Short que é bem interessante da crise de 2008. Tem vários outros e tem o meu favorito, que é o Moneyball, que fala exatamente da analogia que ele faz do esporte com finanças. Então o Moneyball virou um filme depois. Sim. Que fala disso, né? Fala do Oakland Athletics, que era o penúltimo time em termos de orçamento, tá? Então pegar o 19º orçamento do Brasileirão, e esse time estava ali recorrentemente, sei lá, por 4, 5 anos ali, estava entre os 4 finalistas. Nunca ganhou o World Series naquele período, mas estava sempre entre os 4, e o cara foi lá pesquisar o que estava fazendo, e era isso, o cara estava trabalhando ali com estatísticas. O beisebol é cheio de estatísticas, mas tinha muita coisa assim que as pessoas faziam porque sempre fizeram e ninguém falou, pô, como é que vamos fazer diferente? Tá? Então, aí ele começou a dar a importância, aí é um negócio muito específico do esporte, mas ele começou a olhar detalhes para um negócio que no beisebol ninguém olhava, que é o número de bases, o número de vezes que você fica na base. Porque no beisebol que aparece é o home run, é a porrada, as batidas ali e tal. Então ele começou a procurar estatísticas que revertiam para o time, não necessariamente para o jogador. Né? Então, sei lá, essa é a minha dica. Eu acho que tem muito livro bom dele. E o filme é legal também. O filme é legal, o livro é melhor ainda. Eu acho que se aplica muito aqui a pensamento de investimentos. Muito bom. Alfredão. Eu não vou falar em livro, porque sempre eu falo livro e o Okumura deu um monte de dica boa, né? Mas eu diria, para quem está no mercado financeiro e está começando ainda, uma das melhores atividades é jogar xadrez. Ele te ensina as consequências dos seus movimentos,
a estratégia e você olhar o futuro, né? E ter, às vezes, disciplina, não ser agressivo numa jogada. Então, acho que o grande jogador de xadrez está um passo na frente para trabalhar no mercado financeiro, para gerar alfa, né? Então, eu gosto muito dessa analogia com o xadrez, né? Eu jogo com meus filhos, e acho que me ajuda muito, né, fazer a cabeça raciocinar rápido. A maior parte Mas dos isso. gestores que eu conheço joga. Acho que ajuda bastante. Tem um sinal aí. Okumura, melhor trade da carreira? Melhor trade da carreira, um trade que eu, e assim, na época, a nossa equipe ficou muito feliz de fazer, foi exatamente na crise. A gente não estava em gestor ainda, a gente estava no Unibanco na época, outubro de 2008. Não é que a gente viu aquilo acontecer ali e tal, longe disso, a gente não previu isso, a gente até honestamente estava otimista ali, então eu não lembro exatamente as posições, mas a gente estava vendido no dólar, provavelmente a gente estava comprado ali na renda fixa, bolsa a gente não tinha muito, talvez tivesse um pouco ali e tal, mas a gente sempre trabalha ali com protegendo ali risco de cauda, né? Então eu lembro ali que quase 90% do mercado perdeu dinheiro, acho que mais de 90% do mercado perdeu dinheiro ali naquele mês ali e tal, que foi desastroso, mas por conta das nossas proteções ali, então a gente tinha muita opção de dólar fora do dinheiro, apesar de a gente estar vendido, a gente, que é o antifrágil do Taleb, né? Então foi uma posição que no final das contas a gente ganhou dinheiro em 2008 por conta da desvalorização do dólar, apesar de a gente ter começado o mês ali vendido no dólar. Perfeito. E o seu, Fredão? O meu, ele falou de 2008, eu até me lembrei. Eu já falei desse ano, já falei aqui que foi o lance do S&P. Sim. Mas em 2008, eu me lembro que quando teve a crise, a ação do Banco Citi lá fora caiu para 90 centavos. E do BAC, do Banco of America, 2,30. E eu tinha uma conta dentro do Bradesco, lá fora. Quando eu vi isso, falei, cara, se quebrar o Citi, tem um risco sistêmico. Que, acabou os Estados Unidos, né? Eu falei, não vou deixar quebrar. E eu era muito mais júnior do que eu sou hoje, né? E aí eu tinha um dinheiro lá fora no private, que não era muita coisa, era uma BMW, né? Aí eu meti tudo em Citibank. Aí depois de uns 6 meses, sei lá, eu tirei praticamente uma Ferrari. Só depois eu fui olhar depois de uns 2 anos, eu falei, puta, tu é muito burro, porque foi muito mais, né? Mas ali para mim, foi assim, em termos de proporção de ganho, foi um negócio muito absurdo, né? Muito rápido, né? E eu também acho que todas as crises fortes te abrem uma puta oportunidade de ganhar dinheiro, ou de quebrar, você tem que escolher. Eu, como estou com mais de 60 já, eu já não estou mais topando crises muito fortes. Vocês que são novos, sim. Né? Então, acho que cada um. Mas, normalmente, crise é um buy opportunity enorme. Perfeito. Até porque em crise os preços saem do racional. Total. Parte de depressão ali, né? Okumura, qual foi o trade que mais gerou aprendizado, né? Que a gente tinha um jeito fofinho de falar que você perdeu dinheiro. Acho que teve... Aí eu não vou lembrar exatamente que ano foi isso, mas... foi numa estopada, eu estava em banco, estopada de posição de renda fixa mesmo. E aí é isso, você vai catando o coquinho mesmo, era B, era LTN, era DI, e... Acho que o aprendizado foi esse. O mercado foi dando alguns sinais ali. Eu acho que... Eu não lembro exatamente que ano foi isso ali.
Como o Alfredo mapeia bem muito a concorrência, provavelmente ele lembra melhor do que eu ali, tá? Porque naquela época o que a gente mais fazia era ficar vendo o que o concorrente estava fazendo. Eu olhava muito, ainda olho, muito balanço de banco, sim. Mas eu não sei exatamente qual foi aquele ano ali, mas assim, os baratas, o Alfredo sabe disso, os baratas voas de juros são muito maiores que de câmbio. E os tamanhos são... Os de câmbio parece que dão mais manchete, mas os que dão prejuízo mesmo são os baratas voas na renda fixa. O risco do sistema em juros é absurdo. E você, Alfredão? O meu também foi em pré-fixado na crise da Ásia. Né? A gente não tinha um mercado tão globalizado, e eu me lembro que a gente estava dado em pré pra cacete. Estava com um viés mais otimista, para inflação, não sei o que mais. Aí veio a crise da Ásia. Cara, era todo dia abrindo aquela porra. Isso foi em 97, né? 97. Eu era gerente da mesa ainda. Foi aí que o fundo Tiger quebrou do Ibrahim. Cara, era assim, o pré abriu 40%, foi para 200% ao ano, de 40% para 200%. Caramba. E aí eu estava no BCN, o BCN estava para ser vendido. E aí eu tinha uma puta grana para receber, porque a gente recebia em função do resultado da tesouraria. Porque eu tava virou negativo um caminhão. Não tinha mais nada para receber. O banco vendido, a minha mulher grávida do quarto filho, eu falei, ferrou, cara. Então eu fiquei sem dormir, ali eu envelheci uns 10 anos. E a minha mulher até achava que tinha amante, porque eu fiquei sem comparecer, porque, porra, puta crise dessa, caralho. Eu falei, tinha amante, vai lá sentar no meu lugar. Só vocês rirem um pouco, mas é verdade. Muito bom, muito bom. Agora, eu queria, pra matar, vocês falaram das histórias, dos trotes, obviamente. O Alfredão já veio aqui com a gente no nosso programa, aliás, recomendo para vocês assistirem o Tchado é Tchado com o Alfredo Menezes. Ficou muito legal, porque tem muitas dessas histórias. Mas eu queria trazer uma pra cá, né? Colocando, obviamente, o filtro. Mas eu queria uma história engraçada da época de tesoureiro de vocês. Pode ser qualquer uma. Não precisa nem ser trote, mas uma história engraçada que vocês lembram que configura bem a... Eu lembro um monte, mas acho que nenhuma eu posso falar. Eu posso contar de outros, posso? Pode. Aí eu não me responsabilizo. Você responsabiliza, né? Pode ser. Mas só para contextualizar ali, naquela época, assim... Pô, o trote era uma instituição, né? Eu, quando fui pra mesa, eu levei trote também e tal, mas, porra... E até tinha um argumento bom por trás disso, era pra pessoa já saber em que ambiente estava entrando ali e tal, né? Pô, até era... Aliás, a pessoa que entrava na mesa não recebia trote, não sei, eu ficaria triste se não recebesse um trote, não teve umas boas-vindas, então... Tinha aqueles clássicos, né? O trote do Defon, que não existe, que é o Defon de fonética. Isso a gente fez bastante. Vocês, mas... em cima da mesa. Sim. Aquelas clássicas em que alguém liga para alguém, todo mundo já sabe, menos você. Alguém liga para a mesa e pede assim, pô, onde é que está o mercado de câmbio? Me dá um indicativo. Ah, pô, é 9 com 10. Ah, tomei 1 bilhão. E aí é um jeito também de ver como é que tá desesperado. Como é que a pessoa até reagia, né? Porque tinha os caras que ficavam lá quietos, não falavam pra ninguém. Isso não é bom também, né? Porque, pô, e aí? Uma hora vai acontecer. Uma hora vai dar merda. Exato. E tinha o outro que já panicava e, pô, falou, tá certo. Quando acontece alguma coisa ruim, a melhor coisa é levantar a mão na hora. Mas uma que eu lembro que acho que o Alfredo deve ter ouvido isso e não foi com a gente, então posso contar de terceiro. É uma vez quando pediram para alguém liquidar uma posição de ouro. Eu não lembro quais são os bancos, também nem quero falar quais são os bancos, mas mandaram alguém levar uma caixa de ouro, e aí era uma caixa pesada assim e tal. Ele teve que carregar ali na Paulista, então estou dando algumas dicas ali, mas não vou falar no banco. O cara teve que passar do outro lado ali e tal. Falou, não, o que é? Vim entregar aqui a posição do ouro aqui e tal. Beleza, ele entregou, voltou. E aí, óbvio que não tinha ouro lá dentro, né? Aí o cara, e aí o recibo, e a nota, cara?
Não, que recibo? Aí o cara vai pra lá, volta lá, todo mundo no prédio olhando ele atravessar a Paulista ali e tal, os caras do outro lado, do outro banco também olhando ele ali e tal. O cara entra ali, eles mudaram a sala. O cara falou, eu tava aqui, o cara não achou o lugar ali. O melhor é os caras olhando. Imagina, e o estagiário achando que perdeu 10 quilos de ouro. Exato. Ai, Jesus. Cacete, Todas muito as suas bom. estão censuradas, né, Alfredão? Cara, não, eu lembrei uma que eu posso falar. A mesa nossa era em Alphaville do BCN, né? Aí o banheiro era aquelas divisórias que fica, sei lá, uns 30 centímetros debaixo da mesa. Aí ele ia pro banheiro e ficava 2 horas sentado lá enrolando, né? Eu comecei a pegar um copinho de álcool, jogava e metia fogo. Aí ele sabia, tinha de subir, ficar de pé na privada, e o cacete. Falei, eu nunca vou no banheiro mesmo. Foda-se. Né? E ele já tava ficando puto, comigo já tava indo em banheiro no outro andar. E, pô, sempre ferrando um. Aí, cara, um dia me deu dor de barriga. Falei, fodeu. Esses filhos da puta vão se vingar. Aí eu saí discretamente. Falei assim, uma coisa, peguei um extintor. Extintor de pó. Batata, cara. Sentei ali e não teve jeito. Tive que sentar no trono. Tal. Batata, veio um copinho de álcool. Não tive dúvida. Abri a porta com as calças caídas e meti extintor em todo mundo. Cara, os caras saíram branco. Minha sorte é que o doutor Pedro Conde me adorava, então não deu merda pra mim. Né? Mas, porra, dei um banho de pó em todo mundo. Aí depois nunca mais queimei ninguém mais tentou me queimar. Mas, porra, era muito divertido. Mas era muita sacanagem. A sacanagem era muito pequena. Uma que era muito normal, ele deve se lembrar, o Tomura, você pegava o cara novato, falava, meu, você não aguenta ficar debaixo da mesa, eu dar 3 porradas na mesa. Dava 2 e parava na segunda. Dava 2, parava, porra! E valendo grana. Eu falei, amanhã eu volto, ver se vai dar. Meu, teve um cara que chorou. Então isso tinha muita sacanagem. É que eu falo, se fosse o tempo de hoje, a gente tava preso. Era outra época. Processo, é outra história. Mas muito bom ouvir isso para dar uma descontraída aqui, fechar Pô, tá louco. este episódio com chave de ouro. Baita Queria agradecer a presença de vocês dois, foi muito Obrigado bom ouvir as pela ideias de oportunidade. mercado. Também sugeri para a turma que acompanha o Stock Pickers para acompanhar o trabalho dessas duas feras aqui. Então, tanto o Gauss quanto o Armor estão disponíveis nas plataformas. Tem site para você conhecer um pouco mais da história, sobre os fundos, né, e acompanhar eles em todas as redes, que vale muito a pena. Então, muito obrigado vocês dois. H, Sempre uma honra. Obrigado. você vai vir sempre assim, de tech Semana guy? que vem eu vou vir vestido de Abre mais cowboy. tarde, pode ser. Vamos, nossa, se você fizer essa vol ia ser incrível. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Um beijo. Tchau. Show me, mano.